E aí, galerinha, sejam muito bem-vindos ao Ao Cubo. Eu sou o professor Anderson e hoje nós vamos trabalhar probabilidades. É um tópico da matéria que ele não tem assim, relacionamento, na verdade, com combinatória, mas alguns processos de combinatória, que é o que a gente estava vendo antes, vai te ajudar sim. Probabilidade está no Enem, está no PISME, então a gente tem que rever, beleza? Então, bora lá! Só por uma questão introdutória, vamos com um pouquinho de história. Pensa comigo, em 1654, mais ou menos, se eu não me engano, um francês chamado Chevalier de Mer, é mais ou menos assim, ele era um jogador nato. E um dia ele levou uma curiosidade, na verdade, que ele tinha para Blaise Pascal. Ele disse o seguinte: nos jogos de dados, ganha quem vence 3 vezes. Mas, e se os jogadores pararem antes de alguém ganhar 3 vezes? Como que é feita a divisão dos lucros das apostas ali naquele caso? Pascal ficou bem encucado com isso. E ele acabou levando o caso para outro matemático muito famoso, que vocês também conhecem, que é Fermat. Os dois começaram a desenvolver, então, o início da ideia das probabilidades, que é o que a gente conhece hoje, que você aplica tanto em pesquisas demográficas, quanto na área de genética e biologia, e amplamente em matemática mesmo. Beleza? Então, vamos ver um pouquinho. Para entender probabilidade, então, você vai ter que raciocinar em cima de alguns termos usados dentro da matéria. Por exemplo, o que a gente trata como espaço amostral? O espaço amostral, dentro do meu experimento, são todas as possibilidades de ocorrência que existem. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar a questão de idade de uma sala de aula, por exemplo, o meu espaço amostral são todas as idades que eu consegui colher naquela sala. Evento. O que é um evento? Evento é cada uma dessas idades, ou seja, cada elemento do espaço amostral é um evento. Pode ter eventos que se repetem, se juntam por alguma característica, por alguma afinidade, e eventos totalmente diferentes um do outro, ok? Então, a razão entre o evento e o espaço amostral é o que a gente chama de probabilidade. Então, na verdade, a probabilidade não passa de experimentos, em que às vezes não tem como você dar um resultado específico, mas você dá uma possibilidade de que aquele evento ocorra. Normalmente vem em porcentagem ou simplesmente numa fração. Beleza? Então vamos pensar nisso de uma forma numérica, para ficar mais fácil de você visualizar. Imagine o seguinte: no lançamento de um dado de 6 faces comum, qual a probabilidade de se encontrar um número múltiplo de 3? Como que a gente faz isso? Primeiro, vamos pensar nos termos. O que é o meu espaço amostral? O meu espaço amostral são todas as possibilidades que eu tenho no lançamento do dado. Então, eu tenho de espaço amostral, vou chamar de A, pode sair uma face com 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ok? Evento é o que o exercício está me pedindo. O que o exercício pediu? Que ele fosse múltiplo de 3. Então, dos eventos que eu vou chamar de conjunto E, o que é múltiplo de 3 nesse conjunto A? O próprio 3 e o 6. Não tem mais nenhum. Então, a minha probabilidade é simples assim. Eu tenho número de eventos, eu tenho 2 elementos. Número do espaço amostral, eu tinha 6 possibilidades. Então, simplificando, é 1/3.
Ou seja, a probabilidade de, ao lançar um dado, você encontrar um múltiplo de 3, ela é de 1 para 3, ou 33,3%. Ok? Mas aí você me pergunta, é só isso? Não, não é só isso. Que pena. Mas olha só, a gente tem ainda algumas regras que a gente pode seguir para facilitar esse cálculo dessa probabilidade. Duas regras dessas que a gente vai trabalhar é a regra da adição e a regra da multiplicação. Na regra da adição, o que diz que se eu tiver dois eventos exclusivos, eu aplico a adição das probabilidades. O que é isso? Eu chamo de regra do ou. Se o problema traz para você que eu preciso de uma probabilidade ou de outra, então, no caso, eu aplico a soma. Por exemplo, pensa comigo. No lançamento de um dado de 6 faces comum, qual a probabilidade de que eu encontre 2 ou 5? Então, como que a gente faz isso? Repara que nesse caso daí, a gente tem o seguinte. De novo, o meu espaço amostral é 6. Então, meu amostral é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembra que espaço amostral são todas as possibilidades que existem dentro do meu experimento. O exercício me disse qual a chance de sair 2 ou 3. Então, eu tenho duas probabilidades. Primeiro, a chance de sair 2. No primeiro caso, eu só tenho um 2, certo? Então, a primeira probabilidade, eu tenho um 2 para 6 possibilidades. Na minha segunda probabilidade, eu tenho também 1 para 6. Então, a probabilidade de sair 2 ou 3 vai ser a soma das duas. Soma de frações de mesmo denominador, conserva o denominador, soma o numerador. Dá para simplificar, daqui também deu 1/3. Mas tudo dá 1/3? Não, nem tudo dá 1/3, foi só uma coincidência, porque os problemas são de dados. Calma que nós vamos chegar nos mais complicados. Beleza? Tranquilo até aí? E a regra da multiplicação? Como que a gente trabalha? Pensa comigo. A regra da adição, eu sempre apresento uma opção ou outra. Na regra da multiplicação, eu apresento uma opção e outra. Beleza? Então, na regra da adição, vale o ou. Na regra da multiplicação, vale o e. Beleza? Na regra da multiplicação, então, a gente diz que os elementos do evento são independentes. Como que isso pode ocorrer, então? Pensa, no lançamento de dois dados de 6 faces comum, qual a probabilidade de sair 6 em um dos dados e 6 no outro dado também? Então, repara que agora a gente tem lançamentos independentes e apareceu aí o verbo de ligação e, ou seja, tem que sair um e outro. Então, nesse caso, a gente tem isso. Em todos os dois dados, o meu espaço amostral é 6, que a gente já viu anteriormente. Então, eu teria, no dado 1, eu tenho que o lançamento me proporcionaria, eu tenho um número 6 em 6 faces, ok? No dado 2, eu tenho também um 6 em 6 faces. Então, qual a probabilidade de sair 6 no dado 1 e no dado 2, simultaneamente? Então, essa minha probabilidade é de 1 para 6 vezes 1 para 6, e dá 1/36. Entendeu a diferença?
Então, a gente tem o seguinte, na regra da adição, eu falo ou, porque tanto faz sair um ou o outro, eles não têm que ser simultâneos. Na regra da multiplicação, eles têm que ser simultâneos. Então, no caso, a gente usa o i, por isso que faz o produto. Repara que a chance de saída é bem menor por causa disso, ok? Essa regra da adição, ela gera meio que uma outra situação, que é o que a gente chama de união de dois eventos. Por que nesse primeiro caso eu não falei disso? Por um motivo muito simples. Eu queria múltiplos de 2 e 3 só até 6. Então, fica muito mais fácil de você trabalhar. Agora, imagina uma outra situação um pouco maior, mais expansiva. Em uma urna com 20 bolinhas numeradas de 1 a 20, qual a probabilidade de que eu retire uma bolinha múltipla de 2 e ou uma bolinha múltipla de 3? Repara que aqui tem o ou, então eu vou usar o mais. Mas aqui a gente tem um problema. Presta atenção. Primeiro, o meu espaço amostral. O meu espaço amostral, ele é de 1 a 20, certo? Nem vou escrever todos aqui para a gente ganhar tempo, né? Ele é todos os números de 1 a 20. Mas eu tenho dois eventos acontecendo. Um evento são os múltiplos de 2, certo? Então, de 1 a 20, quais são os múltiplos de 2? A gente tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. O outro evento eram os múltiplos de 3. Quantos são os múltiplos de 3? Os múltiplos de 3 eu tenho 3, 6, 9, 12, 15, 18. Ok? Só que repara num detalhe. Há números aqui que eles estão no conjunto de múltiplos de 2 e também dos de múltiplos de 3, como é o 6, o 12 e o 18. Então, a gente diz que isso é o evento interseção, né? Que ele é 2 e 3. Então, eu tenho 6, 12 e 18. Nesse caso aqui, é muito importante que você observe o problema. Porque quando eu digo ou, pode ser um ou o outro, mas não os dois ao mesmo tempo. Entendeu? Então, se isso ocorre, a gente faz assim, ó. A minha permutação, ela é... permutação não, a minha probabilidade, né? A primeira probabilidade que eu tenho de ser múltiplo de 2. Dos múltiplos de 2 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Certo? Então eu tinha 10 eventos em 20 possíveis, que era a minha amostra. Ok? Como falou ou, então eu sei que eu vou fazer a soma das duas probabilidades. De acontecer os múltiplos de 3. Os múltiplos de 3 eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 para 20. Muito provavelmente, se acontecer isso no Enem ou no vestibular, você vai ter a opção aqui 16 sobre 20 para marcar, né? Ou, no máximo, talvez ela esteja simplificada. Mas, é aqui que você tem que prestar atenção. O exercício diz que ele tem que ser por 2, múltiplo de 2, ou múltiplo de 3. Não pode ser dos dois ao mesmo tempo. Então, eu tenho que tirar os que são múltiplos de 2 ao mesmo tempo, que eram 3 possibilidades em 20. A minha probabilidade, então, ela será 10 mais 6 menos 3, que dá 13, sobre 20. Não dá para simplificar, então essa é a resposta, 13 sobre 20, ok? Então, fica atento a esse tipo de probabilidade, beleza? Um outro termo também utilizado é o que a gente chama de probabilidade condicional. Mas esse eu vou direto te explicar na forma de um problema,
Observa comigo. No lançamento de 2 dados, observando as faces de cima para calcular a probabilidade de sair o número 5 no primeiro dado, sabendo que a soma dos 2 números das faces superiores é maior que 7. Temos. Então observa aí como que fica. Olha a quantidade de número, mas eu passei só para te mostrar uma situação. Existe uma fórmula para aplicação disso, mas vamos tentar te mostrar isso de maneira mais clara, só por dedução, para você ver como que funciona. A minha amostra inicial, no lançamento de 2 dados, seria essa. Por que, Anderson? Que esse treco desse tamanho? Pelo seguinte, olha só, eu tinha a chance do primeiro sair 1 e do segundo sair 1, do primeiro sair 1 e o segundo 2, e assim todas as possibilidades, que dá um total para mim de 36. Só que o que eu quero trabalhar não é com essa amostra, que a gente chama de amostra geral. É uma amostra específica. Qual que é? De acordo com o exercício, é a amostra que condiz com os números, a soma das faces superiores seja maior que 7. Então, daqui eu fui e tirei a amostra que realmente me interessa no problema, que é essa aqui. Todas as somas que dão maior que 7. Por exemplo, 2 mais 6, se o primeiro sai 2, o segundo sai 6, dá 8, é maior que 7. 3 e 5 é 8. 3 e 6 é 9. E assim sucessivamente. Contabilizando 15 possibilidades. 15 eventos possíveis. Só que o exercício ainda colocou outra condição, para que o primeiro dado tenha saído 5. Então, daqui eu fui e tirei as possibilidades em que o primeiro número era 5. Então, o que a gente tem no geral? A probabilidade, número de eventos favoráveis, né? O que eu preciso? O que eu preciso é que a soma dê maior que 7 e que o primeiro número seja 5, certo? Tá aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 possibilidades. Número de eventos possíveis são todos os que a soma dão maior que 7. Então, nesse caso, esses aqui, se você contabilizar, são 15 no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, a resposta do exercício é 4 quinzeavos. Ok? Tudo bem. Eu sei que você está confuso, mas nós vamos fazer o seguinte. Por agora, eu vou deixar a lista aqui para você ver se você conseguiu entender, ou pelo menos para dar um tempo de você digerir essa informação que eu passei nessa aula. A nossa próxima aula, que será a semana que vem, eu vou trazer aplicações de probabilidade, justamente para que você possa praticar essa questão dos exercícios, ok? Então, no mais, muito obrigado se você assistiu até aqui. Se você já é inscrito, compartilhe com algum colega seu que você sabe que está precisando. Se você não é, se inscreve aí, porque ajuda bastante a gente a divulgar o canal, ok? Então, no mais, muitíssimo obrigado e até mais. Valeu!